a palavra do Senhor nos diz assim: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mais um, por favor. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Glória a Deus. Pode pôr mais um. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos de que nada aproveitarão aos que a eles se entregaram. Então aqui a gente tem essa palavra justamente a respeito disso. Bom é que o coração se alimente da graça. Bom é que o nosso coração se alimente da verdadeira palavra de Deus. Bom é que o nosso coração se alimente daquilo que os nossos pastores, daquilo que vem da nossa igreja. Bom é que o nosso coração se fortifique dessas palavras, como aqui diz, que o coração se fortifique com graça, e não com os alimentos que nada aproveitaram. Quando Paulo diz, aqui o escritor de Hebreus, na verdade, né? Quando o escritor de Hebreus diz para a gente sobre nos alimentar daquilo que nada vai aproveitar, ele justamente está falando dessas doutrinas várias e estranhas. Hoje em dia, é muito comum que no momento em que o nosso coração está aflito, a gente busca a palavra de Deus em qualquer lugar, menos na Bíblia. A gente vai buscar a palavra de Deus em qualquer lugar, a gente só não vai buscar a palavra de Deus aonde ela está. A gente pede conselho para todo mundo, menos para os nossos pastores. A gente pede direção para a nossa vida, para todas as pessoas que a gente conhece, menos para os nossos irmãos da igreja. A gente fala das coisas do nosso íntimo, às vezes para um amigo do trabalho, alguém da faculdade, mas a gente não fala nem para Deus sobre aquilo que está no nosso coração. E aí vem aquele temor no nosso coração, e a gente vai buscar a palavra do Senhor, e a gente não procura a palavra do Senhor na Bíblia. E a gente vai procurar a palavra do Senhor, não, eu preciso saber a orientação de Deus para a minha vida, deixa eu ver o cara que eu sigo no Instagram. Nossa, eu preciso saber o que Deus acha disso, deixa eu ver o que o pastor fulano de tal falou. Aí vai lá e vê o que o pastor fulano de tal falou. Eu não estou falando que essas pessoas sejam pessoas erradas diante de Deus, não entenda errado, não estou jogando ninguém aqui. O que eu quero dizer é que quando a gente procura se ser fortalecido na palavra do Senhor, a nossa alma tem que se dirigir para a palavra do Senhor. O nosso coração, no momento de angústia, no momento de dúvida, no momento de que a gente tem aquela necessidade de Deus, porque todos nós temos essa necessidade de Deus, tem que se dirigir para a palavra do Senhor, para a Bíblia, porque é o alimento verdadeiro, que o coração se fortifica através dela, da Bíblia, da oração, do jejum. Não entendeu a palavra, nós temos os nossos pastores, dos quais a gente pode abertamente perguntar, sem medo de julgamento, mas a gente ainda assim erra. A gente ainda assim não busca o conselho na palavra do Senhor. Não busca Deus na palavra de Deus. Porque é mais fácil. Hoje em dia ficou cômodo, né? Eu consumi umas 3 coisas ali de Deus no meu Instagram, no meu TikTok, pronto, o algoritmo está feito. Agora Deus é para mim todo o tempo que eu abro ali o meu Instagram, tem coisa de Deus. Não preciso de Bíblia. Não é? Agora eu tenho um Reels de 30 segundos, já é meu devocional. Está ali, ó, pronto, a palavra. E aí a gente fica se enchendo dessas doutrinas duvidosas e não sabe de onde vem aquilo, não sabe se aquilo está na palavra, não sabe se aquilo vem verdadeiramente de Deus, deixou de vir de Deus, porque a gente não tem buscado mais. E a gente vai se alimentando daquilo que não fortifica o nosso coração. A gente vai se alimentando daquilo que não presta.
E aí, quando vem uma luta, quando vem um momento na nossa vida em que a gente precisa de força para vencer, a gente cai. A gente está fraco. A gente não tem força para ficar de pé. A nossa perna fica bamba. A gente cai. E aí, de quem que é a culpa? Ah, não, mas sabe? Eu estava orando. Estava orando sim. Não, eu tava ali, ó, firme com Deus. Eu via 2 TikTok todo dia. 2, pastora. Um de manhã, um de noite, na página que eu sigo. Uma benção. E estava bom. Eu estava indo na igreja, pastora. Um domingo sim, um domingo não. Como que eu caí? Como que a gente caiu? A gente está se alimentando de coisas divergentes. A gente está comendo menos daquilo que a nossa alma precisa para a gente ser fortalecido. É claro que a gente vai cair. É a mesma coisa no nosso corpo. O que acontece com você se você comer menos do que você precisa? Você emagrece, tá? Ok. Mas se você realmente comer muito menos do que você precisa, isso, você começa a ficar fraco. Você começa a entrar no estágio ali de inanição. Porque você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa se fortalecer. E aí, qualquer coisa que você tem que fazer a mais, se você fica doente numa época dessas, se você tem que fazer algum exercício mais intenso, vai ser muito pior para você. Você às vezes não vai nem conseguir fazer aquilo que você quer fazer, porque você está enfraquecido, porque você não tem se alimentado. Só que aí, quando vem a nossa vida espiritual, parece que a gente esquece de tudo isso. A gente esquece que a gente tem a necessidade de nos alimentar da palavra de Deus, e que nem só de pão viverá o homem. Então não é só sobre o meu corpo físico estar forte e robusto, mas é sobre o meu espírito estar fortalecido na palavra do Senhor. Porque senão vai vir as situações da vida difíceis, e por mais que o meu corpo esteja forte, o meu espírito está enfraquecido. E eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir lutar, vai me faltar palavra, vai me faltar direcionamento, vão me faltar olhos. E a gente precisa aprender a se fortalecer espiritualmente. A gente precisa entender que a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. A gente precisa entender que os nossos olhos têm que estar voltados para Cristo, que o nosso coração tem que ouvir a Deus, que a gente tem que meditar na palavra dEle, a gente tem que conversar, olhar, ver os exemplos que estão ao nosso redor. Eu não estou falando que você tem que deixar de seguir o influencer que você segue cristão, não é nada disso. É só um exemplo que eu quis dar, de que o nosso coração está indo em todo lugar buscar aquilo que está ali, ó, a palavra do Senhor. O nosso coração está doido em todo lugar buscar aquilo que o Senhor já tem dado para nós. A gente está doido nos nossos olhos, nos nossos desejos, querendo correr para todo lado, quando Cristo entregou tudo que a gente precisa, quando Deus entregou tudo que a gente precisa na cruz. Tudo que a gente precisa estava lá, que era Cristo em nós. A gente tem uma promessa, uma esperança na nossa vida que nos preenche por inteiro, que é estar em Cristo. E estar em Cristo, à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente se reveste do novo. E à medida que a gente vai se aproximando de Deus, mais alegre, mais desejoso da presença do Senhor a gente fica. Mais e mais, a gente quer mais e mais. Então a gente vai se enchendo daquilo e o nosso coração fica cheio da palavra de Deus. E aí a gente começa a falar de Deus para todo mundo, e aí acho que a gente já é esquisito, porque a gente está falando de Deus em qualquer situação que a gente se envolve. Mas sabe, isso é uma pessoa que lê a Bíblia. Uma pessoa que lê a Bíblia é uma pessoa que vai falar de Deus para todo mundo. Porque ela está tão cheia daquilo, está tão cheia da presença de Deus no coração dela, que o que vierem perguntar para ela, o ponto de referência dela é a palavra de Deus. Aquilo que ela vive é a vida dela com Deus. Então os olhos dela vão estar sempre para Deus, em todo momento da vida dela. Isso é uma pessoa que é forte espiritualmente. Porque mesmo na situação de adversidade, essa pessoa ela está tão firmada no Senhor, que ela vai orar, ela vai clamar a Deus, ela vai entender, ela vai pedir conselho, porque ela conhece a palavra do Senhor e tem se fortalecido nela. Então que a gente busque o fortalecimento que Deus tem para as nossas vidas. Que a gente não fique caçando migalhas daquilo que os outros nos têm dado, porque Cristo se entregou por inteiro por nós. Que a gente não fique caçando por migalhas daquilo que o Senhor já tem dado para as nossas vidas todos os dias. O Senhor nos tem feito acordar, o Senhor tem nos dado oportunidade, os ouvidos do Senhor estão abertos para nós, as mãos do Senhor estão estendidas para nós. O Senhor está ali esperando para falar com a nossa alma, mas a gente insiste em procurar em todos os lugares
menos com Deus.